já receberam como dom de Deus um verdadeiro presente que nome vocês escolheram para a criança? Pedro. Caros pais, se vocês pedem a Igreja de Deus hoje para o seu filho, vocês, padrinho e madrinha, também estão dispostos a colaborar com os pais na formação cristã da criança? Sim. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, vamos marcar esta criança com o sinal do Cristo Salvador. Assim, Pedro, nós te acolhemos na comunidade cristã. Ó Deus, por vosso amor participamos do mistério da paixão e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo. Fortalecei-nos no Espírito Santo para que caminhemos na vida nova por Cristo nosso Senhor. Pode sentar. Primeira leitura. Leitura da carta, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé para a aclamação do Evangelho. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em que ponho meu bem-querido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros pais, padrinhos, irmãos e irmãs, hoje vocês trazem o filho de vocês para ser batizado na igreja. Vocês pedem esse sacramento. O primeiro sacramento da iniciação cristã. É a porta de entrada para o nosso ser cristão.
onde, através pela ação da graça de Deus, a Santíssima Trindade, na alma dele, ele irá estar configurado com Cristo, participar do mistério da vida de Cristo, se tornar, portanto, um cristão. A iniciação cristã começa com o batismo, mas não termina com o batismo. Depois há necessidade de muitos outros passos. A Sagrada Comunhão, uma idade um pouquinho maior. O Santo Crisma, a iniciação cristã se dá por esses 3 sacramentos que são indispensáveis para se produzir aquele bem espiritual para a alma dele, assim como na nossa alma: o batismo, a Divina Eucaristia e o Santo Crisma. Para isso, vocês não apenas trazem a criança à igreja para receber os sacramentos, mas sobretudo se tornam, ou pelo menos devem se tornar, aquelas pessoas que vão levar os ensinamentos da fé à vida do seu filho, afilhado, para que ele, à medida que for crescendo, gradativamente ele compreenda as verdades da fé. Para isso é preciso ser ensinado. E esse ensino começa dentro da família. Nesse sentido, vocês, pais e padrinhos, devem ser os primeiros catequistas, os primeiros formadores da fé cristã católica de Pedro. Que através do bom testemunho de vocês, e sobretudo da vida espiritual de vocês, vocês levem e deem esse testemunho pelo bem da criança, para que ele compreenda o que significa ser cristão, o que significa seguir Jesus Cristo, o que significa fazer parte da Igreja de Cristo, viver a fé católica como um todo. Esse bem vai sendo produzido em nossa consciência, em nossa alma, quando a gente adquire conhecimento e vivencia os valores daquilo que é o ensino de Jesus, nossa Igreja. Portanto, é algo muito importante, é mais do que simplesmente trazer a criança à igreja para receber o batismo. É algo muito maior que vai, de fato, ajudá-lo a não se afastar de Deus, mas a se aproximar sempre mais de Deus. Isso é muito importante, porque disso depende também a própria formação cristã de Pedro, pelo testemunho dos pais, padrinhos, os demais que aqui estão também. Por isso, esta passagem do Evangelho segundo Marcos, em que a gente vê o batismo de Jesus, Jesus nos deixou o batismo através do batismo dele, vemos como que a ação do Espírito Santo agiu em Cristo nosso Senhor. É a ação de Deus que vai agir na alma de Pedro, como agiu no momento em que nós fomos batizados também. É muito importante a gente valorizar o nosso batismo. Não simplesmente de um modo teórico, né? Ah, é bonito o batismo, é uma coisa bonita. Mas valorizá-la realmente com o esplendor da fé, com a verdade da fé. Batismo significa muita coisa. E que nós, como católicos, precisamos valorizá-la, compreendê-la, para poder viver a melhor também. Por isso pedimos a Deus, nosso Senhor, que não apenas venha sobre Pedro, mas ilumine a sua vida, a sua consciência, o seu crescimento humano e crescimento espiritual, na fé. E que Nossa Senhora e São José também possa olhar sempre mais guiar através da intercessão deles a vida de Pedro, como também a vida da família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a cada petição todos responderemos: lembrai do Senhor. Supliquemos a misericórdia de Deus por esta criança, por sua família, padrinho e madrinha, e por todo o povo de Deus, rezemos ao Senhor. Lembrai do Senhor. Da criança que hoje nasce da água do Espírito, rezemos ao Senhor. A família que apresenta seu filho para receber a vida nova do batismo, rezemos. Do padrinho e da madrinha que assumem o compromisso de ajudar seu afilhado a crescer na fé, rezemos. Desta comunidade que acolhe esta criança como pedra viva e escolhida de vossa igreja, rezemos. De todo o povo batizado, para que seja testemunha do Evangelho, rezemos.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. São Paulo, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Ó Pai, Senhor da vida, enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrai-vos dessa criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a do poder das trevas, dai-lhe a força de Cristo, a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como vosso Filho no seguimento de Jesus. Que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Agora peço então a mãe Santa Catarina de Pedro para fazer o céu do óleo de batismo e de pode baixar um pouquinho. Senhor, por Cristo Salvador, que dê sua força, que os credos que a vida começou. Liturgia sacramental. Irmãos e irmãs, supliquemos. Sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre esta criança. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós os serviços da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide e fazei todos os povos, discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Neste momento, os padrinhos irão fazer a renovação das promessas de batismo seguida da profissão de fé. Caros pais e padrinhos, o amor de Deus é infundido nesta criança uma vida nova, nascida da água como a ação do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-lo na fé, renovem agora as suas promessas de batismo. Por isso eu vos pergunto, pais e padrinhos, para viver com liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado?
para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Sim. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao todo o princípio do pecado? Sim. Professor de fé, pais e família, vocês creem que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão também da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Pais e padrinhos, vocês querem que Pedro seja batizado na fé da Igreja? Vamos professar? Sim. Mas neste momento vamos realizar o batismo de Pedro. Pedro, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na sala de palmas, São Pedro. Querida criança, pelo batismo, Deus Pai te libertou do pecado e que nasceste pela água pelo Espírito Santo. Agora fazes parte do povo de Deus, tudo te consagre com a licença, para que, inserido em Cristo, sacerdote perpétuo e rei, continues o seu povo até a vida eterna. Pedro, nasceste de novo e foste revestido do Cristo, por isso trazes a veste batismal, que teus pais e padrinhos te ajudem, por palavra e desejo a conservar a dignidade de Filho de Deus até a vida eterna. Pode ser a vela, no ser pascal. Pais e padrinhos, recebei a luz de Cristo. Esta luz os é entregue para que a limiteis. Por isso, esforçai-vos para que essa criança caminhe na vida iluminada por Cristo para se tornar a luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, Pedro caminha como filho da luz. Vamos fazer isso aqui. Pedro, o Senhor, Jesus que fez os surdos ouvir, os mudos falar, que conceda que possa nós ouvir sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Irmãos e irmãs, esta criança que foi batizada é chamada em Cristo a viver plenamente como filho de Deus Pai. Para isso, Pedro também precisa ser fortalecido pelo sacramento da Crisma daqui a alguns anos. E também ser alimentado na Santa Missa, quando virão a Sagrada Comunhão. E ao redor dessa pia batismal, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fazemos a consagração, vamos dar a bênção primeiro à mãe, depois o pai e seguir os padrinhos. Ó Deus de bondade, abençoai a mãe desta criança, para que seja feliz vendo seu filho crescer em idade, sabedoria e graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai. Ó Deus de amor, abençoai o pai desta criança, a fim de que, unida a sua esposa, tenha a alegria de oferecer condições de vida digna para o seu filho, no sentido da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Deus de bondade, ó Deus da vida, abençoe o padrinho e a madrinha dessa criança, para que sejam membros vivos do vosso povo, e conceder-lhes sempre a vossa paz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, nesse dia em que Pedro entra na igreja pelo santo batismo, vamos também confiar na profissão de Nossa Senhora, fazendo neste momento a consagração de Pedro à Virgem Santíssima. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Ó Mãe, ó Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, sempre fiel aos planos de Deus Pai, a vós confio esta criança. Seja Pedro conduzido pelo Espírito Santo. Seja fiel ao Evangelho de seu Filho. Cresça em sabedoria, idade e graça na Igreja e diante de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe. Parabéns, felicidades.
Eu fui batizada na Igreja Católica. Durante a minha vida a gente passou por várias religiões e é isso que eu quero. E eu escolhi uma que eu me sentia melhor, mas para mim o importante é eu estar em contato com Deus. Durante toda a minha gravidez, durante toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa que procurou buscar a Deus. E é isso que eu quero para o Pedro Augusto. Eu quero que ele seja uma pessoa de bem e que ele busque a Deus, independente da religião. Então, por isso, nós decidimos também, teve o batismo agora de manhã na Igreja Católica. Nós temos uma pastora na família que é a responsável pelas orações, por tudo, nas festas, nos encontros e tudo mais. Então nós decidimos também fazer uma apresentação dele, porque eu quero que ele seja feliz, que ele busque a Deus e que ele descubra a Deus, né? Que é muito importante isso na vida dele, que ele seja uma criança, depois um adulto do bem e temente a Deus. Então a gente pediu para a Cleide fazer uma oração, que é uma apresentação. Gostaria que todo mundo estivesse junto em coração, em oração por ele, seja a religião que cada um aqui segue, que isso pra gente não importa em nada, tá bom? Boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes hoje, né? Nós sabemos que o Pedro Augusto é uma bênção de Deus para toda a nossa família. E eu acredito que aqui estão as pessoas que acompanharam a história da Carol, do Júnior, e hoje nós estamos tendo um prazer enorme de poder estar fazendo essa apresentação, né? Um versículo da Bíblia que fala sobre criança, que se encontra no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 13,
a 16, diz assim: traziam-lhe as crianças para que tocassem os discípulos, e eles os repreendiam. Jesus, porém, vendo, indignou-se e lhe disse: deixai a vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, de que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E impondo as mãos sobre as crianças, os abençoou. Então, o que nós vemos com isso? Que nós temos entre nós aqui, eu acho que eu já vi mais um piquititinho por aí, né? Tem vários piquititinhos, né? Na barriga ainda, né? Então, e o que nós vemos com isso? Que nós estamos diante daqueles que são os mais preciosos para Deus. Os mais preciosos. O futuro da nossa nação está olhando aqui para mim, né, meu lindo? Então, como ministra de Deus, eu quero, diante de Deus e diante de todo mundo que está aqui, apresentar o Pedro Augusto, na presença da Carol, do Ju, para que ele seja uma bênção para as nossas vidas. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, que são perguntas de praxe. Quem já conhece como é feita a apresentação, existem umas perguntas que é de praxe. Eu vou fazê-las e nós vamos ouvir a resposta do Ju e da Carol, tá? Diante de Deus e de todos os nossos amigos aqui presentes, vocês prometem criar o Pedro no temor do Senhor? Sim. Sim. Vocês prometem, além disto, guiá-lo diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Sim. Sim. Vocês prometem instruí-lo para que conheça Cristo como seu Salvador pessoal? Sim. Prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar ao Pedro um exemplo sólido e piedoso de vida cristã? Sim. Sim. Vocês prometem dedicar-se a criar o Pedro na doutrina e nos ensinamentos da Santa Palavra de Deus? Sim. Sim. Prometem criar na prática diária da oração e ajudá-lo a formar um caráter cristão e fazer tudo o que tiver ao alcance de vocês para criá-lo em seu lar, em um ambiente de devoção a Deus? Sim. Sim. Baseando-se no fato de vocês terem prometido diante de Deus e de todos os nossos amigos e parentes aqui presentes, nós vamos dedicar o Pedro a Deus novamente, porque já foi feito isso uma vez pela nossa segunda vez, né? E então, afirmado com as suas próprias palavras, nós vamos consagrá-lo ao Senhor. Agora eu pego o Pedro, você me dá o microfone, você não chora, pode tirar não, né? Não chora muito. A gente vai dar muito perto, né? Já dá pirulito, porque você quer deixar. Champanhe não. Champanhe não. Champanhe não pode ir. Pedro Augusto Teixeira de Melo, nós dedicamos você ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Que o Senhor fortaleça todos os seus dias, todos os dias da sua vida. Eu gostaria que agora todo mundo fechasse os seus olhos, pusesse as suas mãos em direção ao Pedro e, se ele está querendo me ajudar aqui na oração. Então, eu queria que vocês, independente da sua religião, nós servimos a um único Deus, que é poderoso nos céus e na terra. Então vamos fechar os nossos olhos, menos o Pedro, né? Eu também não vou fechar porque o Pedro não deixa. Agora, Pai, Criador dos céus e da terra, nós te rogamos pelo bem-estar do Pedro.
livra das cadeias do pecado, das enfermidades do corpo, que à medida que ele for crescendo em idade e estrutura, que ele cresça também em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá aos seus pais a sabedoria para que eles criem em caminhos, nos bons caminhos. Nós dedicamos a tua honra e ao teu serviço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro Augusto pertence ao Senhor Jesus. Amém.